Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita completa desse bolo de chocolate Dois Amores. Uma massa que é super fácil de fazer no liquidificador mesmo, e ela fica muito boa, super fofinha. Vou dar várias dicas para vocês. Aproveitem e já se inscrevam aqui no canal. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Vamos para a receita? Pessoal, então eu vou começar pela massa do bolo. No liquidificador eu vou adicionar 4 ovos inteiros em temperatura ambiente, total de 220 gramas de ovos sem a casca. Logo em seguida adiciono também o açúcar, pode ser o cristal, eu estou utilizando o refinado, 195 gramas. E também vou adicionar 100 ml de óleo, é uma quantidade pequena até. Pode ser o óleo de soja, ou de girassol, ou de canola, milho. Essa massa, pessoal, eu tinha ensinado no vídeo anterior no bolo de chocolate nas marmitinhas, mas ele serve também para bolo festivo. Então, em seguida, adicionei uma pitadinha de sal. Aqui eu coloquei no liquidificador o cacau em pó, 30 gramas, mas pode ser também o chocolate em pó 50%. Quando eu digo cacau, é sempre 100%. Agora, uma dica para vocês, eu vou adicionar também 200 ml de café coado, que é aquele café que às vezes você faz, deixa na garrafa térmica. Aqui o café tá morno, ele não tá quente. Mas, se você não quiser colocar o café, pode ser água morna também. Não vai ficar com gosto de café o bolo, ele só vai ajudar a destacar o sabor do chocolate. Agora sim, bato esses ingredientes no liquidificador por em média uns 4 a 5 minutos. Parei um pouquinho de bater, retiro um pouco aqui das laterais. E volto a bater mais um pouco. Pessoal, todos os ingredientes vão estar anotados aqui na descrição do vídeo. A descrição, ela fica logo abaixo do título do vídeo. Então, depois de bater no liquidificador, eu vou transferir para um outro recipiente. Aqui eu vou colocar em uma tigela, para poder misturar a farinha de trigo e o fermento à mão. Antes de misturar o trigo, eu vou colocar o fermento junto, 10 gramas de fermento em pó, uma colher de sopa, junto com 215 gramas de farinha de trigo. Agora sim, eu vou misturar essa farinha de trigo com fermento em 3 partes, peneirando. Misturo uma parte. Pessoal, se vocês gostam de fazer bolos com frequência, fazem aí para sua família, bolo, principalmente bolo festivo, o ideal é ter uma balança. Tem balanças aí que custam menos de R$25. E pesando os ingredientes, você tem menos chances de errar a receita, que é o ideal é pesar os ingredientes. Então, vou adicionando a farinha de trigo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar também a receita em gramas e em xícaras, tá? Então, misturei bem aqui a farinha, agora já tô adicionando a última parte. E vou misturando, não precisa ficar mexendo demais, é só misturar até incorporar a farinha de trigo junto com o fermento aqui. Massa pronta, ela vai ficar nessa consistência. É uma massa versátil, prática, você pode usar em outras receitas também. Vou levar essa massa para assar, eu vou assar em uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 8 de altura. Forrei o fundo da assadeira com papel manteiga, mas você pode untar só o fundo, eu não unto as laterais para fazer massa de bolo festivo. Levo para assar, o forno já está pré-aquecido uns 5, 4 minutinhos. E ficou no meu forno em 180 graus a temperatura. Isso vai depender de cada forno. Ficou aqui no meu forno, pessoal, em média
uns 40 minutos. Antes de desenformar, eu vou esperar esfriar um pouco, pelo menos uns 30 minutos, espero esfriar um pouco, deixo a massa aqui. Para você perceber se a massa tá assada, você encosta no meio, aperta, e ela vai estar fofinha. Vou desenformar. Depois que eu desenformo, eu espero também esfriar, deixo aqui esfriar totalmente antes de cortar a massa. Agora sim, eu vou cortar a massa em 3 partes, 3 discos. Antes eu retiro aqui essa película que eu formo em cima, só para acertar, deixo acertado aqui, nivelado em cima. Eu vou cortar com um cortador nivelador de bolos, mas se você não tiver, pode cortar com a faca de serra mesmo, é só medir corretamente a espessura da massa. Aqui, no caso, essa massa vai me render 3 discos com espessura de 1,5 a 2 centímetros. Então, é importante cortar nos tamanhos, os discos nos tamanhos corretos. Cortei os 3 discos de massa. Como eu falei para vocês, a espessura, a grossura desses discos é de 1,5 a 2 centímetros. Aí você precisa medir antes de cortar. Agora, massa pronta, reservo, cubro e vou para o recheio. Primeiro, o recheio de chocolate que eu vou fazer aqui, que é um recheio base, que é o recheio coringa que eu uso para várias receitas. Coloquei em uma panela uma lata de leite condensado, 395 gramas. E na sequência já coloquei também o cacau em pó. Utilizei 20 gramas de cacau em pó, pode ser o chocolate em pó 50%, ele vai ficar mais clarinho, se você quiser colocar mais também. Então, pessoal, vou adicionar em seguida o creme de leite. O creme de leite que eu estou utilizando é o 17% de gordura. E aqui eu vou utilizar 2 caixinhas. Cada caixinha com 200 gramas cada. Então, primeiro eu misturo bem esses 3 ingredientes nessa sequência e agora sim eu vou ligar o fogo no começo, fogo médio, mexendo sempre até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês, que é o ponto correto para recheios. Então já começa a reduzir e dá o ponto. Aqui para o final, pessoal, eu sempre abaixo o fogo e também se você perceber que tá espirrando, naquele momento que tá espirrando muito, você também dá uma diminuída no fogo. O ponto correto, então, é esse de que você levanta a espátula, ele cai em blocos mais grossos e esses blocos demoram até um pouco para cair da espátula. Então, nesse ponto de quase desligar o fogo, de finalizar, eu coloco 100 gramas de chocolate. Esse chocolate pode ser o meio amargo ou pode ser até uma barrinha daquelas que você compra em supermercados. Depois que eu adiciono o chocolate quase para o final, eu vou misturar bem, o fogo tá baixo, e eu deixo aqui por mais ou menos mais 4 minutos. Agora sim, retiro do fogo e vou deixar esfriar para poder utilizar no bolo. É um recheio prático, é um recheio que você pode utilizar em várias outras receitas. Cubro com um plástico em contato para que não criar uma película e deixo esfriando. Pode deixar esfriar na geladeira ou em temperatura ambiente. Aqui eu vou deixar em temperatura ambiente. Agora, o recheio branco, pessoal, o processo é praticamente o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma caixinha ou uma latinha de leite condensado com 2 de creme de leite. O creme de leite também, 17% de gordura. E aí, misturei bem, fogo médio no início e fogo baixo mais para o final. E vou adicionar a mesma quantidade de chocolate branco, que no caso aqui,
eu estou utilizando 100 gramas de chocolate branco mais para o final. E o ponto é aquele ponto também de cair em blocos mais grossos da espátula, você levanta e ele cai aqueles blocos mais grossos e demora um pouco para cair. Então, os dois recheios estão prontos, esse também deixo esfriar para poder utilizar. Todos os ingredientes vão estar anotados na descrição do vídeo para vocês, tá? Fica logo abaixo aqui do título, você clica numa opção de mais. Cubro também com plástico em contato, reservo. Pessoal, para a montagem do bolo, eu gosto de montar o bolo dentro da própria forma que eu assei o bolo, que para mim é mais prático. E para montar também eu forro a forma com esse plástico. A calda, eu utilizo uma calda aqui de água, cacau em pó e um pouquinho de açúcar e fervo um pouco. Vou deixar na descrição para vocês as quantidades. Os dois recheios então já esfriou. Essa é a textura dos recheios em temperatura ambiente. Na geladeira fica bem mais consistente. Tudo pronto, agora eu começo a montagem do bolo. Coloco o primeiro disco de massa. Esse primeiro disco de massa é sempre aquele disco do topo mesmo, tá? Eu tenho aqui um total de 350 ml de calda. Eu vou umedecer. Essa massa ela pega bem a calda. O recheio eu coloquei dentro do saco de confeitar, mas você pode colocar o recheio aqui em colheradas e acertar ele também. A quantidade de recheio para cada camada que eu estou utilizando é em média 420 gramas para cada camada. Então, aqui vai sobrar um pouco de cada recheio, do recheio branco e desse outro recheio, e aí eu vou utilizar na cobertura. Venho com o segundo disco de massa, pressiono para que fique bem ajustado. E novamente com a calda. E agora sim, com o recheio branco. E vou acertando. A última camada de massa eu gosto de umedecer um pouco aqui e virar. Umedeço mais um pouco. Essa calda eu vou deixar na descrição para vocês, tá? As quantidades que eu utilizei. Então eu vou cobrir com plástico e vou levar para a geladeira. Você pode deixar na geladeira de um dia para o outro também, que o bolo de um dia para o outro sempre fica melhor e ganha mais consistência também. Ou, no mínimo, 5 a 6 horas na geladeira. Bolo já ficou esse tempo na geladeira e agora sim eu vou colocar a cobertura no bolo. Vou utilizar um prato de 25 centímetros de diâmetro, um cake board de MDF e vou cobrir esse bolo.
Caso você queira cobrir com chantilly, você pode cobrir também. Eu vou cobrir com um pouco do recheio que sobrou, não é muito, mas eu vou tentar cobrir aqui. Sobrou um pouco desse, sobrou um pouco do branco também, vou cobrir com eles. Sobrou 250 gramas de cada, então eu vou cobrir. Caso você queira um pouco mais de cobertura, aí pode fazer um pouco mais dos recheios. Como aqui eu vou colocar o granulado em volta também, então coloco a cobertura por toda a lateral do bolo, vou tentando alisar com a ajuda de uma espátula. Vou colocar um pouco aqui em cima também e vou alisando. Pessoal, essa cobertura não pode estar gelada. Se tiver gelada, você dá uma leve esquentadinha para que ela possa se espalhar mais fácil e ficar mais fácil para você espalhar no bolo. Vou colocar um granulado por toda a volta aqui do bolo. Esse granulado é um granulado simples, mas você pode colocar raspinhas de chocolate também. E vou fazendo dessa forma, vou colocando aqui pela lateral do bolo. Você forra um plástico em cima da sua mesa para poder aproveitar os granulados que vão caindo. Com a ajuda de um pincel de silicone, eu vou pressionando para que fique bem ajustado os granulados nas laterais. Passei granulado por toda a volta do bolo e agora vou colocar um pouco aqui em cima e vou finalizar a decoração com um bico de confeitar. Esse bico é o Pitanga número 22. Vou acertando aqui a decoração. A decoração é totalmente opcional. Vou fazendo umas pitanguinhas também. E vai ficar assim, pessoal. Esse bolo, ele vai ter em média aí quase 2 quilos. Vai servir muito bem até umas 15 pessoas. E é um bolo que você pode congelar os pedaços, embrulhar bem, congelar por até 30 dias. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mais essa receita. Se fizer, comenta aqui o que achou. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!